excelente. Obrigada também pelo espaço aqui. Acho muito legal poder participar de alguma coisa, né, que foi de onde eu estudei, poder contribuir de alguma maneira. E assim, eu fui até falar com vocês porque quando eu vi, né, eu vi o perfil e o projeto, eu pensei em falar porque muitas pessoas individualmente, muitos enfermeiros ou da UNB ou que eu conheci por aí, individualmente vêm me perguntar sobre como é que é o Médicos Sem Fronteiras, né? Pelas minhas postagens, sempre vem me perguntar como que é o processo de seleção. Já recebi essa pergunta algumas vezes. Então, eu pensei que seria uma boa oportunidade, assim, e também para quem nunca pensou nisso, também abrir essa portinha, assim. Por isso que eu também estou muito feliz. Eu gosto muito de falar sobre isso, e para mim é ótimo estar aqui. Então, deixa eu ver, eu fiz uns tópicos aqui, acho que posso começar falando assim da minha trajetória desde que eu saí da UNB. Eu formei no final de 2015 e já em 2016 eu já comecei a minha residência. Eu saí de Brasília para fazer residência, eu fui para o Rio, fiz residência pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, em neonatologia, que era a minha área, né, de paixão, assim, em que em Brasília não tinha mais, né? Antigamente Brasília tinha essa, mas depois eles mudaram para a saúde da criança e eu queria realmente neonatologia. E, assim, mas a minha vontade de participar do Médicos Sem Fronteiras, especificamente essa organização, porque é a organização que eu sempre tive, assim, né? Existem outras, era de antes, assim, desde a escola. Então, até antes de fazer a minha residência, eu me certifiquei de que essa área poderia depois ser utilizada, né? Digamos assim, que eu poderia, mesmo porque eu não sabia muito bem, então antes eu achava que era só mais a questão de essa parte de medicina tropical, infectologia, pediatria talvez, eu não sabia das outras áreas que você também poderia trabalhar na ação humanitária. Então eu fui lá, me certifiquei, que era uma área que eu queria, mas eu também pensei, não, tem que colocar os sonhos juntos. Então eu vi que dava, então fui. Então passei 2 anos no Rio, de 2016 a 2018. Fiz a minha residência lá e assim acho que de certa maneira a residência também me deu muita base para o meu trabalho depois com ação humanitária, porque pelo menos a minha residência lá tinha um caráter muito de você realmente tomar liderança, ter proatividade, realmente fazer as coisas. Eu acho que muitas residências têm um pouco disso, né? Que não é só a parte teórica, técnica, de você aprender uma área específica, mas de te dar essa empurrada para você aprender a se virar como profissional. Então, acho que isso foi muito importante para mim, assim, a residência nesse aspecto, assim, e eu gostei muito da área, realmente é a minha paixão, assim, na odontologia. E aí, quando eu acabei em março de 2018. Acabei minha residência e aí eu resolvi que eu não ia ficar no Rio, voltei para Brasília. Eu estava naquele momento que o que eu faço agora, onde eu vou trabalhar e tal, estudando para alguns concursos. E aí nisso eu sabia que para entrar no Médicos Sem Fronteiras você precisa de pelo menos 2 anos de experiência. E nisso a residência conta, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais assim especificamente sobre o processo, né, seletivo, que as pessoas perguntam muito, mas eu já sabia. Então eu pensei assim, tá, eu quero trabalhar na minha área, mas eu também quero ir, eu vou me candidatar. E provavelmente eles vão falar não, mas ano que mais eu vou viver na minha vida. Ano que vem eu me candidato de novo, todos os anos da minha vida, era isso que eu tinha na cabeça. Até que algum dia vão me aceitar. E aí eu me candidatei, continuei estudando, continuei procurando emprego aqui, consegui, comecei a trabalhar no hospital particular aqui em Brasília, né, numa unidade de terapia intensiva pediátrica e neonatal, os dois. Mas logo depois, acho que nem, sei lá, nem um mês eu tinha entrado no trabalho, começou a dar o processo do Médicos Sem Fronteiras continuou, né? Então eu passei a primeira fase, então me chamaram para fazer entrevista.
fui passando as outras fases, e aí eu entrei na organização. E acabou que, por causa disso, eu passei muito pouco tempo trabalhando nesse hospital, deu nem acho que 4 meses, assim, porque aí, entre eu entrar na organização e eu estar indo viajar para fazer minha primeira missão, deve ter sido uns 2 meses, não foi muito tempo. E aí, isso foi em agosto de 2018. Então, eu saí do Brasil para ir fazer minha primeira missão, em agosto de 2018, e a minha primeira missão foi no Iraque, em Mossul. Então, eu já comecei com o que eles falam que era a barra mais pesada, assim, né? Porque quando eu falar um pouquinho mais, assim, também dos contextos, tem muita diferença entre os contextos, assim, apesar de que no final a proposta é a mesma, o objetivo é a mesma, mas muda muito, dependendo do contexto. E esse já foi meu primeiro contexto. Na verdade, eu fui primeiro, a organização, quando possível, te manda para fazer um curso, tipo de iniciação, assim, para você conhecer mais sobre a organização, como funciona, se integrar com outras pessoas que também estão acabando de entrar. E aí de lá eu iria direto para a minha primeira missão. Teve um problema no meu visto, porque esses países muito comum, né, que não é tão simples assim você conseguir o visto. Então eu já tinha ido embora do Brasil, me despedi de todo mundo, que eu ia fazer o curso na Europa e depois para o Iraque, eu tive que voltar, esperar mais um mês, mas aí depois eu fui. Então como era um contexto considerado que eles chamam contexto altamente instável, foi uma missão curta, mais curta, né? Foram 4 meses. Então, foi entre setembro de 2018 e janeiro de 2019, minha primeira missão. Eu fiquei numa unidade de internação pediátrica e neonatal. E como também vou falar um pouquinho, sempre no Médicos Sem Fronteiras, é um pouco parecido com a realidade de outras organizações também, você quando, né, vai como especialista, você tem um nome, né? Você é um expatriado. Então, todo mundo que vai como eu fui, a organização é expatriado. E os expatriados são supervisores. Sempre. Porque você vai para lá e você tem uma equipe de funcionários locais. Então, eu fui para um hospital, nesse caso era um hospital do Médicos Sem Fronteiras, mas os médicos, enfermeiros e outros funcionários contratados no hospital eram iraquianos. E as pessoas como eu, expatriados, que eram supervisores. Então, assim, eu sabia um pouco disso, mas acaba que você só vai descobrindo realmente como é o trabalho quando você está lá. Então, você chega assim e você tem uma equipe para supervisionar. Justamente por quê? Porque você tem uma especialidade que naquele país as pessoas, né, não tiveram, assim, muitas vezes não tem essa oportunidade de estudo. Então, isso é uma coisa que às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas, assim, se você não era eu mesmo, o pouquinho que eu poderia dizer que eu tinha de experiência, porque o trabalho que eu trabalhei aqui em Brasília, no hospital particular, eu fui enfermeira rotineira. Então, eu era a ponte entre as enfermeiras de plantão e a chefe. Então, era alguma coisa assim que eu já tinha, né? Eu sabia um pouquinho, mas você chega lá e vai meio que você tem vários protocolos da organização, então você tem por onde se basear, mas aí você vai vendo, né, em relação ao que a pessoa antes de você, porque o que acontece assim também, isso é em todas as organizações, você chega substituindo alguém, né? Se não for um projeto novo, você chega substituindo alguém, você fica lá por um tempo e depois outra pessoa vai te substituir. Então a ideia é que você, ao mesmo tempo, eles querem que as pessoas troquem para que tenha uma renovação, pessoas de países diferentes, com ideias diferentes, com, né, um conhecimento diferente, mas você também tem que tentar dar uma continuidade no trabalho. Então, assim, essa para mim foi, acho que um dos maiores desafios, assim, de chegar, de ser supervisora, estar entendendo como é que funcionava a organização e, ao mesmo tempo, fazendo isso, de, o que eu posso trazer de novo, mas também não dá para você mudar o mundo em 4 meses, você tem que tentar deixar essa continuidade, porque depois você vai chegar outra pessoa e aquela equipe fica, né, vai mudando o supervisor. Então, também para tentar você deixar a coisa um pouco mais estável para aquelas pessoas que estão trabalhando lá. Então, fiz
4 meses dessa primeira missão. Acabei em janeiro de 2019, foi isso, final de janeiro de 2019, quase fevereiro. E aí, de lá, eu voltei para o Brasil. Isso é uma coisa também, eu posso, quando eu falar mais da organização, eu posso explicar, mas você é contratado por missões. Então, você vai, faz uma missão, você tem alguns benefícios, no seu salário, não, mas acabou sua missão, e aí aí você conversa com uma pessoa, tem uma pessoa que te ajuda a te organizar dentro da organização, digamos. E aí eu fiquei esperando, eu resolvi que eu queria fazer outra missão. Então eu fiquei tipo em stand-by, enquanto essa pessoa ia lá e procurava alguma missão que tinha a ver com o meu perfil, né? Que aí, nesse caso, meu perfil a essa altura era especialista em neonatologia, mas eu já tinha, né, uma experiência em pediatria também. E aí eu falei que eu poderia ir para outra missão, mas que tinha que ser pediatria ou neonatologia, que adultos já não queria. E aí eu fiquei um tempo, e aí esse é uma, né, depois eu listei um pouquinho sobre os desafios, os benefícios. Um dos desafios que muita gente gosta também é essa questão que é incerta. A vida de missões humanitárias, você não sabe quando você vai partir, pode demorar, pode ser muito rápido. Por exemplo, quando eu estava esperando o meu visto do Iraque, eu passei um mês nessa. Mas aí quando eles conseguiram, me mandaram uma mensagem na quinta-feira com a minha passagem para sábado. Então, assim, acho que para quem que é muito apegado, a muita assim, certeza de como vai ser, é um pouco realmente porque você fica nessa. Então eu passei alguns meses em Brasília também estudando para concurso, mas esperando, não queria trabalhar em lugar nenhum porque eu queria ir para outra missão. E até que recebi uma proposta, né? Você recebe proposta de missão. E aí, justamente, né? Como agora eu já estava com essa experiência em pediatria, além da neonatologia, me chamaram, minha segunda missão foi para ser supervisora de uma unidade de cuidado intensivo pediátrico. Então, eu era só pediatra. Então, eu aceitei, que eu, né, queria muito, e dessa vez a minha segunda missão foi num país da África, que é a Guiné-Bissau. Normalmente as pessoas não conhecem, é um país bem pequenininho, assim, fica na costa oeste, é mais perto aqui do Brasil. E, e aí fui também, mas como eu tinha uma viagem já marcada, também foi outra missão que foi mais curtinha, foram 4 meses também. E só que aí dessa vez, né, eu fui para ir para pediatria, que era uma área já que eu já tinha experiência, já me sentia confortável, apesar de não ser a minha área de especialidade. E aí eu pude, e também era, a diferença também era que era uma unidade de cuidado intensivo. Eu faço intensivo assim porque a realidade do intensivo, um país pobre da África, assim, não nem se compara à realidade do intensivo aqui. Então, mas assim, foi mais uma vez uma experiência foi super diferente, a experiência assim da missão em si. Então, isso é uma coisa que eu acho bem interessante também de trabalhar com a organização ou qualquer outra humanitária, que é que com certeza, assim, você pode, eu acho, fazer 2, 3, 20 missões, cada uma vai ser bem, enfim, única. Então, nesse caso, eu estava, né, numa unidade que era diferente, uma população que era diferente, uma cultura que era diferente, até a questão, assim, nem só de trabalho, assim, social. Eu estava, por exemplo, nesse país, na Guiné-Bissau, eu podia sair de casa, eu podia ter uma vida quase normal, assim, comparando com a minha primeira missão que eu tive para o Iraque, eu só podia ficar dentro de casa. E pronto, fiz essa missão lá, 4 meses na unidade. Lá era interessante que é um projeto do Médicos Sem Fronteiras que realmente é mais, digamos, mais tecnológico que outros. Então, a organização, ela sempre tenta proporcionar o melhor do básico. Então, assim, você não tem muita tecnologia, você dá o melhor que você pode, que é o que vai resolver a maior parte dos problemas de saúde daquela população, mas você não vai ter, por exemplo, numa realidade de uma unidade de terapia intensiva pediátrica, você vai ter respiradores, você
não vai ter bombas de infusão sofisticadas, você vai ter ali. Mas esse projeto, por acaso, é o que tem mais dessas tecnologias, um dos que tem mais. Então, tinha algumas até testes, assim, de CPAP, por exemplo, de bolha, que é só, né, que só precisa de corrente elétrica, não precisa de oxigênio encanado, que é um problema. Então, lá eu tive também essa oportunidade, assim, de conhecer essas tecnologias alternativas, que é o que ajuda um pouquinho a levar para esses lugares, né, com menos dinheiro, menos oportunidades, para ter um pouquinho do que a gente já tem aqui, né, no Brasil e em tantos vários países. Então, eu fiz a minha segunda missão lá, gostei muito da missão em si, do país, e foi aí que esse projeto que eu estava tinha uma unidade pediátrica, mas também tinha uma unidade neonatal. E aí eu pedi para voltar para ser supervisora da unidade neonatal, né? Sempre como supervisora. Sempre você vai como supervisora, principalmente supervisora técnica, assim, da questão de fazer formação, treinamentos, acompanhar o trabalho, né, daquela equipe de enfermeiros. Então, eu fui embora em setembro do ano passado e pedi para voltar para substituir a supervisora que estava na unidade neonatal. Eu falei, não, pronto, é minha área, e era uma unidade neonatal com 40 leitos. Assim, uma coisa que eu particularmente nunca vi aqui, assim. A maior que eu já tinha ido foi da minha residência, que tinha 25. Para mim já era bem grande. Então, eu falei, nossa, né, poder continuar trabalhando na área humanitária e ficar mais especificamente na minha especialidade. Então, eu pedi para eu voltar. Então, em outubro do ano passado, eu voltei. Voltei, assim, para o mesmo, né, o mesmo país, o mesmo projeto, mas em outra unidade. Então, assim, né, tinha muitas coisas parecidas, mas, ao mesmo tempo, muitas coisas diferentes, né? Era outra unidade, era outra equipe, tive que, de novo, né, passar por esse processo de ganhar a confiança da equipe, eu com a minha carinha de bebê, assim, né, chegar lá para supervisionar, nesse caso era uma equipe de 48 enfermeiros, que é uma unidade muito grande, e mas assim, poder estar na minha área e poder fazer formações, treinamentos na minha área, assim, foi para mim assim a melhor coisa, assim. E estando num lugar que lá, né, esse contexto possibilitava eu ter uma vida, como eu falei, uma vida quase normal, assim, eu podia sair, eu pude conhecer o país, viajar lá, conviver com as pessoas, então essa parte também, né, que eu acho que é uma das coisas muito ricas do trabalho humanitário, de você conviver com pessoas do mundo todo, não só as pessoas do país, mas outras, né, que estão trabalhando lá também na organização. E eu tive até essa oportunidade de estar na minha área, assim, e nesse projeto especificamente que tinha mais essa questão de ter algumas mais tecnologias, foi até transformado num projeto escola, assim, que recebia nacionais, que a gente fala, né, trabalhadores de outros projetos. Então, enquanto eu estava lá, por exemplo, a gente recebeu pessoas de Bangladesh, do Congo, de outros países com projetos do Médicos Sem Fronteiras, para eles iam lá aprender no nosso projeto, que aqui já era um projeto antigo e que tinha mais possibilidades, assim, mais tecnologias, mais possibilidades de aprendizado. E aí, essa missão, na verdade, é um projeto que está fechando até agora. Então, assim, a abordagem também era um pouco diferente, né? Isso também é uma coisa que muda, dependendo de onde você vai, qual que é o momento lá. Então, se é um projeto que está abrindo, se é um projeto que está no meio, se é um projeto que está fechando. Nesse caso, é um projeto que está fechando, então eles queriam, a ideia era passar o máximo de conhecimento que você puder ainda para aquela equipe, para que eles fiquem mais preparados, que essa é a ideia o Médicos Sem Fronteiras, ele tem essa ideia de dar os meios. Então, né, ele é uma organização que vai lá, dá apoio na parte médica para países em situações de crises, guerras civis, desastres naturais, refugiados, mas a ideia é assim, se for uma coisa de emergência ir lá, né, e pelo menos resolver um pouco da emergência, se for um projeto que a gente já chama de projeto contínuo,
por exemplo, esse que eu estava, a ideia é você ir pouco a pouco construindo e deixar um legado, não ficar lá para sempre, né? Porque depois o próprio país, o próprio sistema de saúde do país consiga. Então lá era esse. Então esses últimos foram quase 8 meses de missão, essa última. Eu voltei faz um mês agora. E o meu foco realmente era a parte completamente, sim, muito técnica. Porque dependendo de onde você está, você também assume a parte de supervisor administrativo, né? Fazer escala, controle de farmácia, essas outras coisas. Mas lá, eu tinha um outro supervisor nacional, guineense, então ele ficava mais por essa parte, então eu fiquei bem na parte técnica mesmo, que é uma coisa que é muito, sim, da organização. Então, eu fazia muitos treinamentos, formações, ou de tinha um enfermeiro novo na unidade, ficar o dia inteiro do lado dele, ensinando como é que vai fazer isso, como é que vai fazer aquilo. Então, assim, para que, acho que também muitas pessoas perguntam assim, né, o quanto que você fica direto na assistência, acaba que, sim, você está na assistência, você está dentro da unidade, mas, e aí isso vai depender muito de qual que é o nível das pessoas que você está supervisionando, assim, se você realmente tem que entrar lá, fazer alguma coisa para mostrar para eles, ou esse, por exemplo, já era, a minha equipe lá já era uma equipe mais antiga, um projeto, né, que já estava junto com o Médicos Sem Fronteiras há um tempo, então o meu papel era mais realmente de estar supervisionando, de fazer os treinamentos, as aulas e acompanhá-los, mas, digamos assim, botar a mão na massa, eu ir lá e fazer um procedimento, alguma coisa, era só realmente quando era junto, quando era um enfermeiro novo ou estava por lá. Mas isso também muda, assim, já em projetos mais de emergência, por exemplo, esse do Ebola, você vai ver, normalmente as pessoas entram juntos, mas você sempre vai como supervisor. Então, nunca assim você vai estar tanto na assistência quanto um enfermeiro assistencial. Agora, não sei assim, eu posso voltar e falar mais sobre o processo seletivo, sobre os pontos que eu falei. Eu não sei se as pessoas já querem perguntar, porque aí eu falo mais quais são as dúvidas mais assim que as pessoas têm. O que você acha, Mari? Bom, gente, como é que vocês querem fazer? A gente vai fazendo. Vocês querem. Ó, tem algumas. Você quer ir respondendo algumas dessas perguntas e aí depois a gente retoma? Eu vou até pular a fila aqui. Você falou, eu não sabia que ia como supervisor, interessante. E como é que é essa receptividade assim da equipe? Você chegou a comentar um pouquinho assim, mas como é que é isso, principalmente no caso ali do Iraque, né, que tem uma questão cultural, um contexto diferente da Guiné-Bissau, que você falou que era um projeto mais contínuo. E uma outra dúvida é sobre o local onde vocês ficam, né? A próprio Médicos Sem Fronteiras que disponibiliza esse local de hospedagem para vocês? Como é que é isso? Tá bom. Então, primeiro em relação à equipe, eu, assim, por acaso, o projeto que eu também fui no Iraque também era um projeto de mais tempo, assim. Era um hospital que já estava colocado há um ano e queria ficar por mais 2 anos. A ideia era depois da última guerra do Iraque, né, que em Mossul especificamente, onde o Estado Islâmico tinha tomado a cidade, quando finalmente eles saíram, a, praticamente todos os hospitais da cidade estavam destruídos e Médicos Sem Fronteiras entrou lá para dar essa base para a cidade assim se reconstruir. Então era um hospital inteiro da organização, porque às vezes eles, por exemplo, na Guiné-Bissau eram algumas unidades dentro do hospital que eram né, com apoio de MSF. Então lá também já era no Iraque já era um projeto que já tinha algum tempo. Então assim, eu acho que deve ser bem diferente de um projeto que começa, porque depois de um tempo, quando são esses projetos que já têm um ano ou já tem mais tempo, os funcionários, né, a equipe, eles já estão acostumados com essa lógica do Médicos Sem Fronteiras, que é essa de rodando os supervisores. Mas isso não muda o fato de que, no primeiro momento, principalmente se você está substituindo alguém que assim foi muito querido pela equipe, que trouxe muita coisa boa. Então, assim, por exemplo, eu senti um pouco essa diferença. Quando eu fui para o Iraque, a pessoa que estava antes de mim teve alguns problemas
até largou a missão antes, assim, a equipe não ficou tão próxima dela, então eles estão meio órfãos, assim, de supervisora quando eu cheguei. Então, assim, eles acham que isso também me deu mais um espaço, assim, apesar de que ao mesmo tempo eles olhavam para mim e falavam: quantos anos você tem? Como é que é essa menina aí, na época que eu tinha 24, né? Essa menina vai chegar e vai me supervisionar. Então, eu acho que eles, assim, por eles já estarem acostumados, ficam, eu sinto, assim, que tem um período que ficam mais te observando, assim, para ver, como é que será que vai ser essa supervisora? Eles falam muito dos outros supervisores, tal pessoa faz desse jeito, você faz desse. Começam já até os outros supervisores brasileiros que nós tivemos fizeram assim, o outro que teve era europeu e fez assim. Então, eu tive um coordenador médico na minha segunda missão que ele falou assim, e fica isso na minha cabeça, que ele falou, quando você chega, passa as suas 2 primeiras semanas calado, só observando. Porque ele já com certeza você vai chegar e vai ver um monte de coisa e já vai querer ir falando, mas você imagina que antes de você já veio 2, 3, 5, 20 supervisores e que talvez o que você, na primeira vez que você vê, para você é óbvio uma coisa, mas depois você está uma semana na unidade, você já vê por que tal coisa não foi feita dessa maneira. Então, acho que eu senti isso em todos, assim, que a equipe fica meio assim, observando, sabe? Eles não te dão confiança de primeiro, ainda mais porque como é uma organização que é feita de pessoas, as pessoas às vezes fazem coisas que a própria organização não concorda. Tem, assim, coisas de história, já que tinha um supervisor louco que fazia isso. Tá? Então, acho que as equipes ficam, assim, mais cautelosas no primeiro momento, mas, assim, pelo menos nesses 2 projetos diferentes que eu fui, era muito incomum o fato de que eles eram muito agradecidos pelo fato do Médicos Sem Fronteiras estar lá. Então, o expatriado é a cara da organização. Então, assim, apesar de que eu já vi reclamações toda hora muda e muda, ao mesmo tempo eles têm muita gratidão, assim, pela organização. Então, te recebem, nossa, você veio do seu país até aqui para nos ajudar. Então, também eu senti nos 2 países muita receptividade. Nossa, obrigada por você estar vindo até aqui. E em relação à moradia, isso é uma coisa também que me perguntam muito. Isso muda em relação a outras organizações. Outras organizações que você que tem que achar sua moradia. Mas o Médicos Sem Fronteiras, digamos que ele é um pacote completo de casa, comida e roupa lavada. Quando você chega num país, tem os motoristas da organização, te buscam no aeroporto com carro e te levam para casa da organização. Então, a organização tem uma casa própria, tem gente, assim, isso é se você já é uma casa, né? Estou falando aqui de um contexto no qual você está numa cidade que tem casas e você pode morar, que foi os meus 2 casos, as 2 vezes, né? Os 2 países era esse caso. Então, você tem uma casa da organização que você mora lá. Porque enquanto você está trabalhando, você tem um salário que fica recebendo na sua conta. Aqui, o meu ficava aqui recebendo na minha conta do Brasil. Além disso, lá você tem a casa e você recebe um per diem, que chama, que é um valor para você comer, comprar suas coisas, sei lá, banheiro, se você quiser viajar, né? Que às vezes dá para você viajar. Isso é tudo organizado assim pela casa. Na casa do mestre você não precisa fazer nada. Assim, se der algum problema, você liga para outra pessoa que resolve. Então, a organização te dá todo o apoio para você só tem que se preocupar com trabalhar. Então, tem gente que cozinha, tem gente que lava sua roupa, porque você só tem que se preocupar em trabalhar. Dito isso, existem casos que não vai ser assim. Se você for, sei lá, trabalhar num campo de refugiados, sei lá onde, talvez você vai ter que morar numa tenda. Então, varia. Eu tive, assim, sorte, sei lá, por acaso, os 2 países que eu fiz missão, era bastante confortável, ser uma casa, eu tinha meu quarto próprio até, o que pode mudar também, às vezes você vai ter que dividir quarto, ou você vai dormir numa tenda com outras 10 pessoas, ou eu mesma eu tinha o meu próprio quarto, já cheguei a ter um quarto com banheiro, então isso vai depender também das condições do lugar, assim, do país, mas a organização te dá o lugar onde você vai morar, tudo certinho. Deixa eu... Faltou alguma coisa, Mari? Tirei as dúvidas. Deixa eu ver, então vou ver aqui as perguntas. Tá, da Priscila. Me perguntou
Quais foram os maiores desafios dessas missões? Olha, eu fiz até uma lista aqui de desafios. Eu vou tentar resumir, né? Porque são muitas coisas. Então, eu acho que, assim, um grande desafio sempre vai ser ficar longe, né, das pessoas e não é um longe, quando eu morava no Rio, por exemplo, eu podia vir para cá no fim de semana. É um longe que não é tão simples, né, de você voltar e vir, então perder eventos familiares, essas coisas. Eu passei 2 natais em missão, Natal e Ano Novo, nos últimos 2 anos, 2018 para 2019 e 2019 para 2020. Eu estava em missão, não me arrependo, mas, assim, é uma coisa que, quando você vê a foto da sua família junto no Natal, assim, para mim era muito importante voltar para o meu por que que eu tô aqui, por que que eu escolhi vir para cá, porque nessas horas pega um pouquinho, assim. Outro desafio que para mim ao mesmo tempo é uma das coisas mais lindas, mas é um desafio, é isso de você estar convivendo com várias nacionalidades. Então, assim, a cultura, a maneira de morar. Quando eu fiz o curso, né, que é o curso antes de você ir para a primeira missão, eles falam isso, que os maiores problemas que tem na organização é entre os expatriados, né, pessoas assim, tipo eu, não entre eu e os funcionários locais, a minha equipe local. Então, porque você imagina, você coloca dentro de uma casa 10 pessoas de países diferentes, então mas para mim uma das coisas mais lindas, mais interessantes desse trabalho, mas ao mesmo tempo assim de você entender que a pessoa se comporta de tal jeito, ela usa a cozinha de tal jeito, e no trabalho eu já tive bastante assim na minha segunda missão lá na Guiné-Bissau, quando eu estava na unidade pediátrica, eu tive muita dificuldade com o expatriado que trabalhava comigo, que era o pediatra, de não concordar, de discutir, de puxar ele para o canto. E assim, e dele pensar de uma forma completamente diferente de mim, e a questão da língua, então, né, de não estar falando português, então você tem que, né, tentar resolver isso com a pessoa sem você deixar também a equipe perceber que vocês ali estão com um conflito. Então, isso das nacionalidades diferentes é um desafio, assim, bem complicado. Mas eu acho que eu diria, assim, o maior desafio para mim, assim, pessoalmente, né, pode ser diferente para outras pessoas, é você também entender as limitações da própria organização de você como indivíduo. Então, por exemplo, isso para mim ficou mais claro, acho que na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um dos 5 países mais pobres do mundo. O Mestre Mutantes foi para lá porque a mortalidade infantil era muito alta, mesmo comparado com a própria África. E é um projeto de tantos anos que estava chegando ao fim, um projeto que, para ser sincero, nós não sabíamos como que ia ser depois da organização sair. Então, assim, você tá lá sabendo que a organização vai sair, ou que, sei lá, que poderia estar fazendo mais, por exemplo. Eu estava lá na unidade neonatal, mas a organização nunca assumiu a maternidade desse hospital. Então, você imagina o que é você. E a gente tentar conversar com eles, a gente oferecia treinamentos para a equipe da maternidade e tal, fazia uma comunicação, mas, assim, no fim do dia, 30% dos nossos bebês da unidade neonatal tinham asfixia neonatal, que é uma coisa assim que você vê aqui no Brasil, acontece uma vez, é um escândalo. Lá era 1/3 dos bebês, só que a gente não tinha controle sobre a maternidade, a gente só podia apoiar de certa maneira. Então, assim, essas são situações na quais, assim, você tem que aceitar as limitações da organização, assim, de que ela ajuda, mas ela não vai resolver o mundo, ela não vai resolver todos os problemas de um país, ainda mais um país tão carente, né, por exemplo, quanto era a Guiné-Bissau. Então, isso para mim, às vezes, principalmente porque a missão estava indo fechar, e essa incerteza, assim, para mim era muito difícil, assim, de realmente você voltar e tentar ver no dia a dia o que eu vou contribuir nesse dia, porque às vezes quando você olha para, né, o total, dá um pouco de angústia. E isso acontece, né, em vários lugares, porque as missões vão ser em lugares que tem algum grande problema social, estrutural. Então, você aceitar isso. E tem uma pergunta aqui também da Priscila, que teve alguma história que te marcou? Nossa, bem, muitas, mas
deixa eu ver. Uma história que me marcou muito, é mais recente, é de um bebezinho agora, lá da minha unidade neonatal que eu estava. Lá a gente tinha um protocolo de cuidados paliativos, né? Porque foi implementado pela organização, entendendo que várias vezes as tecnologias que nós tínhamos não eram suficientes para você dar, né, você garantir a sobrevivência ou uma vida com qualidade. E um dos critérios na unidade neonatal eram bebês abaixo de 1.000 gramas. Então, lá para nós, com a nossa tecnologia, nós não podíamos garantir que a gente sempre usava a critério do peso, porque também lá, para você saber a idade gestacional, não tem ultrassom, ninguém sabe a data da última menstruação, então era o peso. Menos de 1 quilo ia para o cuidado paliativo. Isso, quando eu cheguei lá, já estava sendo implementado, a equipe já tinha aceitado isso, assim, ok. Então, com esse bebê que ia para o cuidado paliativo, ele recebia duas tentativas para pegar um acesso venoso, ficava recebendo um soro, talvez um oxigênio para dar conforto e uma fonte de calor para o bebê ficar quentinho, bonitinho. Se esse bebê perdesse o acesso, a gente passava uma sonda para ficar alimentando. E a mãe, né, a mãe era explicada sobre a situação, ela podia fazer canguru se ela quisesse, mas pronto, deixava esse bebê lá quietinho, não fazia nada. E a gente teve um bebezinho que, se não me engano, nasceu com 800 e poucas gramas. E tá, cuidado paliativo, passa uma semana, 2 semanas, e o bebê, normalmente esses bebês com uma semana, assim, no máximo 2, vão a óbito, mas assim, normalmente na primeira semana. E esse bebê passou uma semana, passou 2 semanas. E ele continuava, a mãe fazia canguru, o bebê já estava com a sonda, tomando seu leitinho, não recebeu um antibiótico. A maior parte do tempo estava sem oxigênio, depois colocou uma cânulazinha de oxigênio e ele foi sobrevivendo até que a gente falou, tá, se esse bebê voltar a ter 1 quilo, a gente vai tirar ele do colégio paliativo. E aí, só que ele não ganhava o peso. Aí passava, um dia ele 980, aí de amanhã, aí no outro dia 950. E até assim, pra gente que, né, querendo manter o protocolo, seguir o protocolo, aí eu lembro do dia que esse bebê fez 1 quilo, e assim, foi uma festa na unidade, e ele continuou, a mãe lá e tal, no fim das contas, com, não sei, são 60 e poucos dias, 70 dias, esse bebê teve alta. Foi para casa, assim, super bem, depois indo acompanhar a gente, então, sim, foi uma história que me marcou muito, porque, né, pela história em si, assim, ver um bebê tão frágil, numa realidade que você não tem nada, mal tem um incubador, não tem um ventilador, não tem um sofá, não tem nada que você tem, porque uma unidade neonatal normal é super tecnológica. E essa mãe, né, lá era uma cultura que as mães são muito acostumadas com a morte, né, morte infantil, então as mães só davam nome para os bebês normalmente quando tinham alta, porque elas não queriam dar nome porque elas não acreditavam que o bebê ia sobreviver. Então lá, assim, já teve várias histórias de um bebê no paliativo que a mãe ia embora, um bebê que já estava... E essa mãe não, essa mãe ficou lá uns 70 dias dormindo, e lá não tinha condições de assim, dormindo no chão da unidade à noite, ficando com o bebezinho, assim, até o último dia. Foi uma história, assim, que ficou no meu coração. Vou passar para as outras perguntas, tentar ir mais rápido, porque senão não vou conseguir responder tudo. Então, alguém aqui me perguntou qual seria o maior requisito ou qualidade que é desejada para as missões. Então, se você entrar no próprio site, eu até listei aqui. O próprio site, assim, requisitos tem, primeiro, né, para enfermeiros, tem algumas áreas que eles requerem mais, então esse seria um. Na época que eu fui, eram 2 anos de experiência. Eu não consegui achar mais essa informação no site, eu até perguntei para né, a pessoa que decide minha carreira lá, mas eu acho que é isso mesmo, se ela me responder, eu posso depois passar para vocês. Então, 2 anos de experiência, pelo menos, em alguma das áreas de interesse. As áreas de interesse que eles listam é obstetrícia, né? Então, enfermeiros obstetras, pediatria, doenças infecciosas, principalmente HIV e tuberculose, que é o que a medicina futuras faz muito em vários países. Centro cirúrgico, emergência, cuidados intensivos e gerenciamento de farmácia. Então, em relação à área, são esses, assim, né? Que são as áreas que eles requerem mais. Mas, por exemplo, a minha área aqui, por exemplo, eles colocam só cuidados intensivos, mas, assim, neonatologia é uma área que eles precisam, que eles estão abrindo cada vez mais
Então, sempre vale, assim, até se não tiver tão claro a sua área, talvez mesmo assim tentar se aplicar, porque ainda mais um dia a organização está crescendo muito e está pegando mais áreas que antes não tinham. Por exemplo, cuidados intensivos não era antes algo. Aqui também não tem tão especificamente, mas a questão de atenção básica, então tem muitos lugares que fazem até campanha de vacinação e tal, também seria uma área. O que eles falam, uma coisa que falam muito é assim, você ter um ímpeto da ação humanitária, digamos. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, assim, você estar disposto, né? Porque, apesar de que muita gente acha que é um trabalho voluntário, não é, né? Porque você recebe um salário, mas você tem que abrir mão de muitas coisas. Você tem que abrir mão de estar com a sua família. Às vezes, tem que abrir mão da sua liberdade quando você está num lugar que você não pode sair. Então, é você ter essa disposição. Digamos, estar de acordo com os princípios da organização. Não sei se eu vou lembrar, mas eles são assim, imparcialidade, neutralidade. Isso quer dizer que quando você trabalha para o Médicos Sem Fronteiras, pode dizer que, sei lá, um dia você vai para um lugar que tem uma guerra civil, lá, em algum país da África, que você vai ter que atender a família do terrorista que controla aquela área. Você só pode estar naquela área porque um terrorista daquela área te deixou estar. Então, assim, a organização não se envolve politicamente. A única questão política é para fazer negociação para a gente poder estar no país. Então, assim, você saber que você vai lidar com questões assim. Então, você aceitar isso. E, além disso, assim, não tem... A única coisa que também é exigida, que é a próxima pergunta, é a questão da língua. Então, o Médicos Sem Fronteiras tem 2 línguas oficiais, que é inglês e francês. Então, para você ir, você tem que ser fluente, eles colocam assim, em alguma das duas. No meu caso, eu entrei com o inglês fluente e o meu francês mais ou menos, assim, hoje em dia já está melhor. Mas, assim, se você já tem uma língua, por exemplo, o Médicos Sem Fronteiras já me ofereceu de que se eu fosse para alguma missão em francês, eles iriam me dar 2 semanas de curso intensivo de francês. Então, a própria organização te apoia, sabe, na outra língua. Muita gente acha que é só francês, mas não. Eu entrei praticamente só com inglês. Mas você tem que saber se comunicar. Não precisa de TOEFL ou como é que é o nome do outro? Enfim, essas provas profissionalizantes, mas faz parte do processo seletivo uma prova de língua. Você faz e uma parte da conversa você também vai falar na língua. Então você tem que saber se comunicar. Não precisa ser muito bom. Eu falo isso porque eu já fui para missão. As minhas missões todas as vezes a língua oficial era inglês. E eu já fui para missão que as pessoas falavam inglês assim, principalmente no começo da missão, mais ou menos, e foi melhorando lá. Então, assim, não precisa ser muito fluente, mas você tem que saber se comunicar. Ainda mais, desculpa. Ainda mais porque você vai ter que escrever documentos nessa língua também. Então, não é só falar, né? Todos os documentos oficiais, você tem que escrever os reports, que eles chamam no final da missão, trocar e-mails e tal, você faz na língua oficial, que é, né, inglês ou francês. Então, alguma das duas você tem que ter. Mas, assim, eu conheço muita gente só com inglês que entrou, acaba que você tem menos possibilidade de missões para ir, mas você pode depois fazer o francês quando você estiver lá dentro. Então, a próxima pergunta da Maiara perguntou se eu me adaptei facilmente ao clima do país e local de trabalho. Então, ao clima, no Iraque foi mais fácil, porque era seco lá, e eu moro em Brasília, né? Então, Brasília seco. Na Guiné-Bissau achei mais difícil, porque é muito quente, muito úmido, muito assim. E quente, assim, quente de suar, de ficar suando. Então, essa parte aí, para mim, no começo, quando eu cheguei a primeira vez lá na Guiné, foi um pouco mais complicado. E o local de trabalho, sim, eu acho que eu nunca tive muito problema para me adaptar ao local de trabalho, assim. Acho que é bem, como você está dentro, né? Você está dentro de uma unidade ou do hospital que é da própria organização, todo mundo está lá te recebendo, muito aberto. Quando você chega, vão te apresentar para todo mundo. Normalmente as pessoas estão felizes porque chegou o novo supervisor. É muito comum ter, a gente chama de gaps entre um supervisor e outro, né? Uma pessoa, então alguém vai embora e fica um tempo sem alguém. Então as pessoas normalmente estão ansiando assim para chegar uma nova pessoa para ajudar com o trabalho e tal. Então, assim, o local de trabalho e a estrutura em si também, não tive muita dificuldade, ainda mais que eu fui para
como eu fui para missões, assim, que eram hospitais um pouquinho mais equipados, digamos, na minha cabeça eu achei que ia ter muito menos coisa do que tinha. Achei que, sei lá, ia ser uma cama no chão e alguma, mas não era, sabe? Eram hospitais que tinham alguma estrutura, então não foi, não, para mim não foi muito difícil me adaptar. Ó, Priscila também perguntou, não sabe se eu já falei, mas como é que é o processo seletivo? Então, eu posso falar isso agora, né, mais certinho, que eu falei só por alto. Não, você perguntou se precisa ter residência. Não precisa ter residência. Não precisa ter residência. Precisa ter experiência em alguma das áreas, mas, né, a residência, puxa da experiência e ainda ser um diploma, assim, é um a mais, mas não precisa. O processo seletivo é bem assim. No site do Médicos Sem Fronteiras você vai ter um e-mail, e aí, para esse e-mail, você vai enviar o seu currículo. O currículo tem que estar em inglês ou francês, e uma carta de motivação em português. Que é justamente para eles, né? Porque, como bem falam, várias vezes falam, não é só a parte técnica, mas você tem que ter realmente essa vontade, assim, de fazer o trabalho humanitário. Então, na carta de motivação, você coloca por que você se interessa por aquilo, da onde, né? Da onde que vem, essa é em português. A partir daí, eles vão fazer uma pré-seleção. Se você for selecionado, normalmente em até um mês eles vão entrar em contato com você para fazer uma entrevista por telefone. Então, né? Currículo, carta de motivação e depois telefone. Aí no telefone quem te liga é um recrutador. Então, assim, não é uma pessoa especificamente da sua área, é uma pessoa que trabalha. O escritório do Médicos Sem Fronteiras é no Rio de Janeiro, então de lá. Acho que vai abrir em São Paulo agora também. E aí eles, nessa entrevista, eles vão perguntar, às vezes perguntam de novo por que você quer participar, perguntam um pouco da sua experiência, te fazem algumas perguntas tipo, por que que, eu lembro que me perguntaram, por que que você quer ir trabalhar em outros países para ajudar, sendo que o Brasil ainda precisa de muita ajuda, então coisas assim, até para ver se realmente você está motivado. Uma parte da entrevista é nas línguas, então eu fiz uma parte em inglês, uma partezinha em francês, eu já falava um pouco de francês. E aí, para mim e para outras pessoas que eu conheço, na própria entrevista por telefone, eles falam, não, tá bom, você já passou, você vai para a próxima etapa. E aí a próxima etapa era presencial, agora eu sei que eles estão fazendo à distância, né? Mas era no escritório do Rio. E aí nessa você vai ter de novo uma entrevista presencial, você vai ter uma simulação, digamos assim. Eles te colocam numa situação para ver o que você faria. Eles te dão uma missão hipotética num país hipotético e te dão algumas situações assim para ver o que você faria nessa situação, que não envolve especificamente a parte técnica, não. É mais assim, levando em consideração o fato de você estar num país em necessidade e a questão da imparcialidade da organização e tal, tal, tal. Então, assim, não é muita parte técnica. Aí você faz uma prova de línguas também. Acho que é isso, a parte presencial. Aí depois você aguarda. No meu caso, acho que no dia seguinte me ligaram e falaram que eu tinha passado. Então, assim, isso eu acho que é importante todo mundo saber. Assim, quando você passa no processo seletivo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você entrou na organização. Agora você está lá numa lista, digamos, de profissionais da organização. Então você entra e está participando. E aí agora você tem que esperar para ser chamado para uma missão. Eu, por acaso, quando eu entrei, eles já queriam uma enfermeira neonatologista e acabou que assim, até o meu processo foi mais rápido. Mas normalmente você vai e você fica assim, né? O stand-by que eles falam. Aí um belo dia chega uma proposta para você. Você tem uma pessoa, como eu disse, né, que ela chamam de pool manager. É tudo em inglês, né? Porque a organização é a língua oficial. Essa pessoa, ela vai conversar com você falando, qual que é a sua disponibilidade? Normalmente eles pedem para ter pelo menos 6 meses de disponibilidade. Você tem, por exemplo, tem gente que não quer ir para país em guerra, tem gente que não quer ir para o Oriente Médio, então você pode falar isso, não tem nenhum problema, você pode, não tem problema se você, não quer ir para o Iraque, não tem problema, você não vai para o Iraque, você não vai, a organização não vai te querer menos por causa disso, você pode recusar, e aí chega uma proposta para você, e a proposta normalmente vem assim, para você, nós precisamos dessa posição, supervisor da unidade e tal, por tanto tempo, você quer ou não quer? E aí você
aceita ou não aceita a missão. É bem assim. E não tem problema, como eu disse, você pode recusar a missão, você pode ir embora no meio da missão se você tiver qualquer problema, então não estou me sentindo segura, você vai embora da missão, isso não vai ter nenhum problema para você. Eu conheço mais de uma pessoa que já foi embora da missão. Eu fui um pouco mais cedo, por exemplo, embora dessa minha missão. Eu estaria indo embora só agora por questões pessoais e isso não interfere na sua relação com a organização. Não tem problema nenhum. Então, o processo seletivo é esse, assim. É bom, assim, uma coisa que eles até falam que é bom confirmar que o fato deles não te aceitarem em algum momento, não eles mesmos, a própria organização fala, tenta de novo daqui a um tempo. Pode ser que às vezes naquele momento eles não estão precisando de uma pessoa com seu perfil. Então, até quando eu me inscrevi a primeira vez, por acaso teve um evento de Médicos Sem Fronteiras aqui em Brasília, eu conversei com a pessoa, ele falou exatamente isso para mim, olha, às vezes agora a gente já está com muito enfermeiro, talvez não precisa, então tenta de novo daqui a um tempo. Então, assim, se alguém tentar e não conseguir, não desanima e continua tentando, porque a longo prazo eles sempre precisam. Eles precisam de gente, assim, uma coisa que todo mundo me fala, eu vi isso trabalhando, que as pessoas não ficam para sempre na carreira humanitária, né? A maior parte das pessoas. Então, eles várias vezes começam a abrir espaços. Então, vale a pena tentar e tentar mais uma vez. Deixa eu ver a próxima. Como funciona a remuneração? Eu falei, mas eu posso repetir. Você dá uma conta. A minha conta era no Brasil, mas eu conheço pessoas, até brasileiros, que tinham uma conta na Alemanha, né, esses bancos online, e aí você escolhe a conta para onde você vai receber o seu salário. O salário é em euros. A minha primeira missão eu fiz o Médicos Sem Fronteiras é dividido em seções. Então tem o Médicos Sem Fronteiras Espanha, Suíça, França, Bélgica e estou esquecendo algum, depois eu lembro. E Holanda. Então, a minha primeira missão, como foi com a Suíça, o meu salário era em francos suíços. Aí você vai receber tem um contrato certinho, para você ver o contrato, assinar. Então, você fica recebendo seu salário e ele fica quietinho. Isso é uma dos benefícios que você não, assim, eu só gastei um pouco mais na minha última missão, por exemplo, porque eu viajei, eu tive férias, eu viajei, mas assim, durante os meses de trabalho, se não está viajando, o seu dinheiro fica lá juntando, que é justamente quando você chega em casa, se você está fazendo várias missões, entre esses tempos de missão, você consegue ter um dinheiro guardado quando você chega, seu dinheiro está lá, você pode ficar alguns meses sem trabalhar até você ter outra missão. Então é assim que funciona. Outra pergunta aqui é se eu tive alguma preparação para simulação. Não, eles te dão as informações. Não é nada, dá medo quando a gente fala simulação, realmente. Eu não sabia nada quando eu fui, mas assim, não é nada demais, né? Eles te dão algumas informações lá e aí você tem um tempo X para preparar um calendário, alguma coisa assim. Eu acredito que eles vão ir mudando, mas você não precisa, assim. Eu acho que o que pode ajudar é ler um pouco sobre a organização, entender um pouquinho quais são os princípios da organização e do trabalho humanitário em geral, assim, mas não precisa de muito mais preparação do que isso, não. Alguém me perguntou se eu fiz cursinho para aprender inglês e francês. Inglês eu fiz desde pequenininha, então fiz inglês, sei lá, comecei com 6, 7 anos e eu formei aqui na casa do Thomas Jefferson, então eu acho que o inglês é mais fácil, né? A gente vem em todos os lugares. O francês, eu comecei enquanto eu estava no UNB, eu comecei a fazer francês justamente por causa do Médicos Sem Fronteiras. Então eu fiz o UNB Idiomas por 3 anos e foi assim que eu comecei a aprender o francês. Mas assim, hoje, depois passei um tempo sem estudar e aí, nas minhas últimas missões sempre tinham francófonos, então eu acabei testando um pouquinho mais, falando francês e voltei também a estudar um pouquinho sozinho o francês, porque eu acho um pouquinho mais difícil, ainda mais tem, né, não está em todo lugar que nem o inglês. Mas a própria organização, uma vez você já estando dentro, além desse que eu falei, dessa possibilidade de te mandarem para um curso intensivo, eles também às vezes bancam alguns cursos online. Agora eu tenho mesmo uma amiga que estava comigo na minha última missão, que ela está fazendo francês online, que quem está pagando é a organização, né? Que ela vai continuar indo. Então, isso é muito legal da organização, que ele investe nas pessoas. Dentro do Médicos Sem Fronteiras, você pode criar uma carreira. Você começa como supervisor, depois você vira coordenador, depois você vai subindo, o salário sobe e eles também te enviam para cursos e formações. Então, eu mesmo, por exemplo, eu fiz a minha primeira missão,
E aí, entre a minha primeira e minha segunda missão, tinha um curso da minha área, era um neonatal training, eu me inscrevi, eles me mandaram, assim, tudo bancado pela organização, me mandaram para a Suécia. Fiz uma semana do curso, mais alguns dias estava tendo um congresso também de pediatria, de Médicos Sem Fronteiras. E assim, agora eu vou dar uma pausa, vou trabalhar aqui em Brasília, espero voltar daqui a um tempo, mas assim, tem muita possibilidade de vários cursos, tanto de língua quanto profissionalizantes, para você crescer na organização. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal, esse investimento que eles fazem nos funcionários. Aqui, então, nesse momento, alguém perguntou, nesse momento de espera de uma missão, tem algum contrato de exclusividade? Não. Então, os contratos, sei lá, 90% dos contratos do Médicos Sem Fronteiras são por missão. Então, você vai aí, né, eles vão te falar 6 meses, não, e você em tal país, aí você assina esse contrato. Depois de um tempo, que você está em Médicos Sem Fronteiras, existem alguns tipos de contratos diferenciados, assim, você assina um contrato de 2 anos, no qual você está assim, você tá para eles. Então, normalmente eles te mandam de um lado para o outro. Tem alguns contratos que são de pessoas que são treinadores também, que aí eles ficam um tempo baseado em alguma das cidades da Europa e aí ficam indo para uma missão e outra. Então, nesses contratos aí você, né, teria esse tempo, mas normalmente é sempre por tempo, mesmo esses contratos de treinadores, tá, por 1, 2, 3 anos. Mas os contratos normais de missão é só durante a missão. E aí você sempre vai conversar com essa pessoa que organiza a sua carreira lá dentro para falar, olha, eu estou voltando de missão agora, mas daqui a um mês já pode começar, né, a procurar missão para mim. Mas entre missão e outra você não tem nada a ver, assim, digamos. Você vai estar em comunicação com a pessoa que arruma a sua carreira, mas se você quiser trabalhar... Eu optei por não começar a trabalhar porque senão ia acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo a primeira vez, né? Que eu comecei a trabalhar no hospital aqui, trabalhei nem 4 meses e já tive que sair e tal. Mas tem alguns trabalhos, assim, que talvez dê para fazer, né? Talvez esses que talvez você recebe por plantão, acho que seriam boas possibilidades para fazer entre missões. Mas normalmente é só o contrato da missão mesmo. Alguém agora perguntou se técnico de enfermagem também pode participar do processo seletivo. Não, realmente é só para enfermeiro. Então, né, das áreas de saúde, além médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo. Mas técnico de enfermagem, eles não... Assim, eu não sei, talvez, para não falar que não pode participar, agora o Médicos Sem Fronteiras, o escritório aqui do Brasil está sendo responsável por essas missões que estão tendo em São Paulo, Manaus, essas missões que estão tendo agora do coronavírus, é o próprio Médicos Sem Fronteiras Brasil. Então, acho que para você trabalhar nesses lugares, aí tudo bem, um técnico de enfermagem, sabe? Para ter, por exemplo, trabalhar no hospital de campanha lá do Médicos Sem Fronteiras em São Paulo. Mas para ter essas posições de considerado expatriado, que são os supervisores, que vai para outros lugares, realmente são só enfermeiros. Pronto, acho que eu finalizei as perguntas. Não sei se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu anotei aqui que eu acho que é legal falar. Mais curiosidades, galera? Muita coisa, hein, Dani, que você passou. Eita. É um universo muito, muito amplo. Não, acho que uma coisa que eu acho que vale dizer, e que é uma das coisas também que mais me fez gostar desse trabalho, acho que a posição que o enfermeiro ocupa. Assim, eu posso falar pelo Médicos Sem Fronteiras, mas um pouco assim do trabalho humanitário, que eu já conheci pessoas de outras organizações, que tem muita, digamos, muita igualdade entre as áreas, e eu falo isso não só na área de saúde, né, que normalmente aqui no Brasil a gente tem muito a questão do médico e do enfermeiro. Lá, assim, as pessoas, a própria organização deixa isso claro, as pessoas estão lá dentro, assim, que todos somos expatriados, trabalhadores do mesmo nível, uma cooperação, muito espaço, assim, muita autonomia, e por essa questão de ter essa possibilidade de carreira. Então, por exemplo, eu era uma supervisora, né, de enfermagem, e aí acima de mim tinha as supervisoras das supervisoras, então ela chamavam de manager, tipo gerente, e acima dela tinha a coordenadora médica, então era coordenadora da
de toda a parte médica, né? Porque a missão sempre tem a parte médica, tem a parte administrativa e a parte logística. E essa coordenadora médica, então, era assim, o cargo mais alto da parte médica do país, ela era enfermeira. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho muito legal. Então, que lá, muitas vezes ela é, né, essa coordenadora já está há muitos anos na organização, então ela fala que o que ela falava assim, que o que ela mais gostava no MSF é ter proporcionado ela virar chefe de médico. Ela brincando assim, mas ela falava disso, de que você tem muito espaço e aí muita valorização, assim. Então, por exemplo, na organização todo mundo entra com o mesmo salário, igual. Todas as pessoas vão ter o mesmo salário quando entrarem, por 12 meses de missão. Depois desses 12 de missão, né? Então, isso conta do tempo que você estava lá. E depois disso, seu salário aumenta automaticamente, mas além disso também aí vai começar a mudar de acordo com a sua posição e de acordo com a sua experiência antes e tal. Então, isso, assim, para mim foi muito legal, assim, essa questão de me sentir mais valorizada, né, como profissional, que é uma coisa que eu acho que muitas vezes a gente não se sente muito, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares. E na organização, eu senti muito, assim, foi uma das coisas mais legais, assim, para mim. Ó, tem mais uma pergunta, e aí eu deixo ver se tem mais alguma coisa. Então, eles têm um mínimo de missões em um determinado tempo. Não, não tem. Então, isso também é uma coisa muito legal, que é, uma vez você dentro da organização, você está dentro. Agora, por exemplo, né, que eu voltei para Brasília, eu vou trabalhar aqui não sei quanto tempo, pelo menos um tempo. Eu falei com essa, né, essa pessoa que organiza a minha vida lá dentro, e ela falou assim para mim, Dani, Médicos Sem Fronteiras nunca fecha a porta, e a gente sempre precisa de pessoas. Então, se você fica 1, 2 anos sem ir, eventualmente, se você, vou voltar aí, você fala de novo, talvez, assim, você não vai direto para um cargo mais alto, né? Ela falou para mim, agora que você já fez 3 missões, provavelmente na sua próxima missão você já poderia ir para um cargo mais alto. Mas se você ficar um tempo parada, quando você voltar, você faz mais uma, né? Num cargo um pouco mais baixo, mas não tem. Então, tem gente que faz uma missão a cada 5 anos, tem gente que fica 10 anos fora, depois volta. Então, você tem muita liberdade em relação a isso. Você que dá a sua disponibilidade. Então, a minha disponibilidade agora é essa. Pode ser que depois não tenha, assim, e não tem problema. Uma vez dentro, você já faz parte da organização. Legal, Dani. E você tem desejo de fazer a carreira lá dentro? Essa pausa é uma pausa, assim, pausa, Tá. ou é uma pausa, talvez? Não, então, na verdade, eu voltei para Brasília porque eu fui chamada para o concurso aqui para ser enfermeira da família, né? E aí eu resolvi aceitar porque eu não sei realmente. Assim, eu amo, eu sou muito apaixonada pela organização, pelo trabalho humanitário. Consigo me ver fazendo isso, mas como eu assim acabei a residência, trabalhei muito pouco tempo aqui, né? E já fui para a organização, eu sinto que eu não explorei assim mais para eu poder realmente tomar uma decisão. Ah, não, agora eu vou fazer carreira, né, aqui dentro, porque tem muitas possibilidades, assim, até de um dia depois trabalhar numa sessão, sei lá na Europa e tal. Mas eu não sei, assim, eu também tinha muita vontade de trabalhar no SUS, que é uma coisa, né, só na residência que eu fiz. Então agora eu tenho essa oportunidade. Então, eu vim para cá assim, agora eu vou ficar aqui, vou ver se eu gosto de trabalhar nessa área. E o bom é isso que eu falei, né? E também, né, como é concurso, depois de uns anos eu poderia pegar uma licença, poderia ver essa possibilidade. Mas eu, de qualquer maneira, eu já tinha decidido que depois dessa missão eu ia tirar uma pausa. Eu já estava pensando em voltar e trabalhar no particular aqui, trabalhar na minha área, também porque, como eu disse, a organização, isso é para todas as humanitárias na área de saúde, praticamente, ela oferece o melhor do básico. Então, se você fica muito tempo afastado, acaba que você, ainda mais na minha área especificamente, né? Se eu penso na minha área de terapia intensiva neonatal, eu já estou, né, há quase 2 anos afastada. Você perde essa questão da tecnologia mesmo, das inovações que está tendo aqui. Então, eu não. Tem muita gente que faz isso. Eu conheci na organização, principalmente da área da saúde, pessoas que fazem isso, assim, ficam um tempo fazendo missões, depois voltam para o próprio país e trabalham um pouco lá. Que acaba que lá, assim, você fica lá, mas
você não vai alcançar essas outras coisas que você estaria tendo aqui. Então, de qualquer maneira, eu iria dar uma pausa. E aí, por acaso, eu fui chamada no concurso e resolvi unir o útil ao agradável e aproveitar. Tem mais algumas... A gente tem tempo ainda, Mari? Tem mais algumas perguntinhas. Temos. Você fica à vontade, assim. Claro que deu uma horinha aí, mas a gente pode, sim, sem problema. Bom, Se não for problema para você, né? Não, eu tô tranquila. Alguém perguntou, eu vou falar rapidinho que eu já tinha falado, como é que foi a minha formação. A minha formação foi, eu formei na UNB em 2015 e depois fiz a residência no Rio, na UERJ, em neonatologia, que é, né, por acaso, uma das áreas que eles querem na organização. Alguém perguntou, né, se as missões normalmente são arriscadas. Então, o Médicos Sem Fronteiras, como eu disse, né, ele vai em países que podem ser desastres naturais, questões de refugiados ou guerras civis. Então, assim, a organização não deixa de estar no país porque está em guerra. Essa é a primeira coisa, assim. Mas a organização só decide estar lá se considera-se que é seguro bastante. O que isso quer dizer, então, né? Tem a parte médica, então tem os perfis médicos, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, e tem o pessoal da logística, que uma das atribuições dele é justamente essa questão da segurança. Então, assim, a organização só escolhe estar lá se acredita que é seguro bastante para os expatriados estarem lá. Então, é claro que você sente um pouco mais, né? Assim, eu, pelo menos, quando eu estava no Iraque, apesar de que assim, não estava mais em guerra, mas né, era um lugar considerado instável, enquanto eu estava lá, por exemplo, na minha cidade, numa das ruas que a gente passava para ir para o hospital, teve um carro-bomba um dia. Nós não estávamos lá, mas enfim, né? Mas assim, a organização ela deixa muito claro, eu pelo menos me sentia muito segura porque a organização é cheia de protocolos de segurança, então assim, quando você chega, você faz uns briefings que chamam, que as pessoas te explicam como funciona o projeto, como é que vai ser e tal, e tem uma parte só para a parte de segurança, você tem que assinar como que chama? Um documento assim da segurança que você tem que seguir todos os passos, então assim, e se em qualquer momento for considerado que não é seguro estar lá, a organização vai embora. E assim, tem várias histórias que estavam no lugar, teve um ataque, pegou, evacuou todo mundo, botou todo mundo dentro do avião e foi embora e pronto, acabou. Então, isso fica muito claro assim, todo momento é segurança, todas as casas têm um quarto seguro que você te explicam, te treinam, assim, no treinamento antes de eu ir, eu cheguei a ter uma parte que falava só sobre, tipo, o que você faz se for sequestrado e como se, assim, né, apesar de que é raro, mas já aconteceu, então, por isso tem muita gente que prefere não ir para esses lugares, mas assim, porque não são todos os lugares, né, por exemplo, onde eu estava agora, na Guiné-Bissau, um país muito pobre, com estabilidade política, mas não tinha essa questão da segurança. Então, vai depender muito. Eu, particularmente, me sentia bem segura, assim, porque eles deixavam muito claro toda essa estrutura de segurança que estava por trás. Acho que... Ai, tem mais uma. Sim, estão perguntando se a idade é um critério do processo de seleção. Olha, eu nunca vi nada falando sobre isso, até perguntaram aqui, né? No caso, uma pessoa mais velha pode entrar, até por conta de um possível esforço nas missões. Não é um critério, ainda mais porque agora, por exemplo, nas missões que eu já fiz, eu tinha mais de um expatriado que tinha mais de 60 anos, mais de 55 anos. Então, assim, não é um critério, né? Ainda mais que as pessoas estão muito tempo na organização, ficam mais velhas e é uma escolha pessoal, assim. Tem gente que prefere não continuar indo para a missão, não porque exatamente assim, na missão, eu falo na missão, assim, porque você pode ou trabalhar num projeto, então, eu lá, por exemplo, em Mossul, eu trabalhava em Mossul no hospital. Mas o Médicos Sem Fronteiras tinha vários projetos no Iraque. Então, em Erbil, que era uma cidade maior, ficava a coordenação desses projetos. Então, por exemplo, as pessoas já estão há mais tempo na organização, são mais velhas, querem talvez ficar trabalhando no projeto, que é mais cansativo, elas vão e
começam a trabalhar na coordenação, porque aí você fica lá no país, mas você fica, né, normalmente uma cidade maior e fica nessa parte de coordenar. Então, não é um critério, mas eu acredito normalmente, talvez para as missões de emergência. Então, missões de emergência são assim, por exemplo, lá, quando em Moçambique teve terremoto, em 2 dias o Médico Sem Fronteiras estava lá, isso é uma missão de emergência. Então, talvez para esse tipo de missão eles prefiram chamar pessoas mais novas, porque nessas missões você trabalha, sei lá, 12, 14 horas por dia, de acordo com o que está precisando aí, mas assim, não é um critério para ingressar. Eu vi gente que no meu curso que eu fiz quando entrei, que entrou com mais de 40 anos, mais de 50 anos e assim, não é um problema. É bem interessante, né? Porque ele realmente a organização dá essa flexibilidade e acolhe mesmo, né? Assim, ela está à procura de disponibilidade, né? Sim, exatamente, porque eles têm. Alguém me falou isso uma vez, assim, acho que mais de 50% das pessoas que entram só vão na primeira missão. Eles precisam de pessoas com experiência, né? Não dá para ficar só mandando, né? Numa missão, por exemplo, tem que ter pelo menos ali, assim, metade, um pouquinho menos, talvez pessoas já tenham ido em pelo menos mais de uma missão para você conseguir dar continuidade. Então, eles tentam dar o melhor possível, as melhores condições. Legal, Dani. Bom, gente, eu acho que é isso aí. Deu para tirar as dúvidas, matar algumas curiosidades, né? E se alguém depois quiser me mandar no Instagram alguma outra coisa com dúvida, pode me perguntar se não tem problema em responder. Eu gosto muito de falar sobre isso, como vocês podem ver. Legal. Então, a Dani se colocou à disposição aí, vocês podem, então, tirar outras dúvidas e poder esclarecer algumas curiosidades aí também diretamente com ela. A gente agradece imensamente pela sua disponibilidade, foi muito bom. E o pessoal já vai começar dando feedback aí. E eu queria saber se a gente pode tirar um clique aqui de uma foto, de uma selfie virtual, para a gente registrar lá este encontro. Foi muito bom. Deixa eu só ver aqui. Eu apanho de vez em quando com esse negócio. Tá. São 2 páginas, então vou ter que tirar de uma leva depois da outra. Então, quem puder e sentir à vontade, é claro, e quiser abrir as suas câmeras aí, até para a Dani ver vocês, a gente tirar uma selfie. É legal. Tá aparecendo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Dar o primeiro print. Aí, Dani, tá vendo? Tava falando para pessoas. Eu não sei se vocês viram o meme. Tem assim, matando aula em 2018. Aí a pessoa no meio da rua e tal, né? Aí matando aula em 2020. É o microfone e a câmera desativada. Então vamos lá. Primeiro selfie. Aí. Agora eu vou tirar da segunda página. Aí. E Dani, eu vou tirar uma sua aqui. Pode? Tá. Aí, prontinho. Poxa, o pessoal deixou um feedback para você ali. Não sei se você leu. Realmente. Tô vendo. Gostaram muito. E foi bom demais. Obrigada, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Qualquer dúvida, estou aí. Obrigada, Dani. Beijo para você. Obrigada, gente, pela presença também.